Olá, alunos do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis. Vamos à nossa aula 3, continuando o nosso módulo de legislação de trânsito, falaremos sobre sinalização de trânsito. A sinalização é um conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir a utilização adequada no caso a via pública, possibilitando melhor fluidez no tráfego e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam, que circulam na via. Tudo bem? Então esse é o conceito principal da sinalização. Esse conjunto de sinais são o que nós dividimos, ou subdividimos em tipos de sinalização, conforme, vamos dizer assim, o seu formato, a sua colocação, a sua ideia, de informação. Então nós temos a sinalização vertical, basicamente formada por placas, a sinalização horizontal, que são marcas viárias pintadas no pavimento da via, sinalização auxiliar, chamada também de temporária e obras, A sinalização auxiliar são elementos fixados na via, ao lado da via, certo? Elementos também que são temporários, objetos, que são colocados para auxiliar ali as outras sinalizações, bem como trabalhos realizados na via. Sinalização semafórica, composta aí por semáforos. Tomar cuidado para não confundir a sinalização semafórica com a vertical, por mais que a sinalização semafórica ela seja colocada na posição vertical, mas ela não faz parte da sinalização vertical, ela faz parte da sinalização semafórica, certo? Sinalização sonora, composta aí principalmente pelos silvos de apito do agente de fiscalização de trânsito, e os gestos do agente de trânsito e do condutor. Tudo bem? Então são 6 tipos de sinalização. Antes de falarmos sobre a sinalização, é importante a gente falar sobre a ordem de prevalência desta sinalização. Lembrando que a prevalência, o significado de prevalência é quem prevalece sobre o outro, quem manda no outro, quem está acima do outro, E aí a gente entende que a ordem, ou está descrito que a ordem, inclusive essa descrição está no CTB, a ordem, começa com as regras e normas de circulação, inclusive que aprenderemos em aulas aí posteriores. Depois das regras e normas, vem a sinalização vertical, a sinalização horizontal e a sinalização auxiliar. Depois vem acima os comandos do semáforo. E em primeiro lugar, acima de todos os outros, são as ordens do agente de fiscalização de trânsito. Mas como assim, professor? Eu vou traduzir aqui para vocês, dando um exemplo muito simples e básico sobre o que seria isso. Então aqui nós temos uma rotatória sem sinalização. E vamos lembrar disso quando dá aula de regras e normas de circulação, que quando uma rotatória não tem sinalização, a preferência é de quem está nela. Isso, Então vocês devem estar se lembrando dessas regras aí, Então imagine aqui essa rotatória. O veículo, então, está vindo aqui e ele deve parar para o veículo que está na rotatória passar, porque quem está na rotatória tem a preferência. No caso do nosso país, sabemos que o sentido das rotatórias é o sentido anti-horário, Então é o sentido que eu estou fazendo aqui, demonstrando. A partir daí, quando um veículo chega aqui nessa via, ele tem que olhar para a esquerda, porque se vir um veículo, ele estará vindo nesse sentido, certo? Se não tiver nenhum veículo assim, e após isso ele vai adentrar a rotatória. Então, novamente, relembrando, quem tem a preferência no caso de uma sinalização, de uma rotatória não sinalizada, é quem está nela. Porém,
Acontece então do órgão que tem a circunscrição sobre a via ir lá e sinalizar com uma placa vertical de pare, informando que quem tem que parar é quem está na rotatória. Ele determinou isso por algum motivo, certo? Então, a partir de agora, quem vem nessa via vai adentrar e passar direto, porque quem tem que parar agora é quem está aqui. Tudo bem? Isso demonstra claramente que a sinalização manda mais que a regra e a norma. A sinalização, então, vertical, horizontal e auxiliar, prevalece sobre as regras e normas de circulação. Porém, devido a alguma situação aí de trânsito e de tráfego, o órgão muda e aí ele entende que tem que colocar um semáforo nessa rotatória. E a partir daí, então, quem que vai ter a preferência? Vai depender do comando do semáforo. Quando o semáforo estiver verde aqui, quem está na rotatória vai passar, certo? No momento que esse aqui ficar verde, quem está na via vai passar. Não é assim que funciona? Então a gente observa que os comandos do semáforo prevalecem sobre a sinalização vertical, horizontal e auxiliar. Porém, em determinado momento, um agente de fiscalização está ali naquele cruzamento, na rotatória, sinalizando para que todos que estejam na rotatória passem, ou para que todos que estejam na via passem, né? Tenham a preferência. E aí, quem que nós iremos obedecer? As ordens emanadas pelo agente de fiscalização de trânsito, porque o agente prevalece sobre o comando do semáforo. Tudo bem? Então essa é a sequência. Regras e normas, sinalização, comando do semáforo, ordens do agente de fiscalização de trânsito. Sabendo disso, agora nós vamos para conhecer, aprofundar os conhecimentos das sinalizações, começando com a sinalização vertical. A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária que se utiliza de sinais apostos. Esse termo apostos significa colocados, fixados, sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente ou momentâneo, mediante símbolos e ou legendas pré-estabelecidas e legalmente instituídas. Mensagens de caráter permanente, por exemplo, imagine aí uma placa de advertência que informa que a frente tem uma curva acentuada à esquerda, né? Então foi feita ali uma via com uma curva acentuada, né? Uma curva aí em quase de 90 graus. Essa curva, essa construção viária, ela não vai ser alterada, ela vai ficar ali pro resto da vida, igual a placa. Então a placa ela será ali permanente, tá? E já a momentânea seria uma placa como, por exemplo, a placa de obras, que fica ali na pista, né? Até a obra ser concluída e após a conclusão daquela obra, a placa é retirada. Tudo bem, pessoal? Seguindo. A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotar comportamentos adequados de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via. A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode ser de... A sinalização vertical, então, as placas, elas se subdividem em três. As placas de regulamentação, as placas de advertência e as placas de indicação, tá? Veremos, então, cada uma delas. Objetivo conforme o tipo de placa ou tipo de sinalização, né, pessoal? Placas de regulamentação. Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições no uso das vias. Placas de advertência. Advertir os condutores sobre condições com potencial risco existentes na via ou nas suas proximidades, tais como escolas e passagens de pedestre. Indicação. Indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços e informar mensagens educativas para ajudar o condutor em seu deslocamento. Tudo bem? A gente observa que esses três tipos de placa ou três tipos de sinalização,
eles têm verbos que diferem uns dos outros e que deixam bem claro a função dessas placas. Então, a placa de regulamentação é regulamentar, a placa de advertência, advertir, e a placa de indicação, indicar. Tudo bem? Regulamentar está muito ligado à questão de infração de trânsito, porque se eu desobedecer às regulamentações previstas nessa placa, com certeza eu serei autuado. E eu vou ser o que? Eu causei uma infração, então serei autuado e aí eu vou ter uma penalidade, que em sua maioria é a aplicação da multa. Quando ela regulamenta alguma coisa, ela vai regulamentar obrigações, limitações, proibições ou restrições, certo? Sempre isso, tá? Já a da advertência, ela sempre vai me advertir em relação a algum perigo existente na via, uma mudança da via, da condição da via, tá? Uma mudança no trajeto ou algo de risco que pode acontecer tanto na via quanto nas suas adjacências, nas suas laterais. Tudo bem? E é interessante que a placa de advertência, diferente da de regulamentação, caso eu não a obedeça, eu posso vir a causar um sinistro, né? Ou me envolver num sinistro, certo? Então, se nós pararmos para pensar dentro do que é mais perigoso, ou o que deve ser mais obedecido, são as placas de advertência. Porém, se você perguntar para qualquer condutor, ele tem mais medo das de regulamentação, certo? Tudo bem? Sendo que nós deveríamos ter mais medo, mais respeito pelas de advertência, porque caso eu não a obedeça, eu com certeza vou me envolver no sinistro. E outra coisa interessante, as placas de advertência, em sua maioria, são obedecidas. É muito difícil, por exemplo, um veículo não frear e não prestar atenção numa placa de saliência à frente, que a gente chama de quebra-molas, né, vulgarmente, né, lombada à frente, né, tá? Ou, por exemplo, uma placa dizendo que há na frente uma curva acentuada, né, uma curva acentuada à frente, certo? Então, eu vou obedecer, porque se eu não frear meu veículo e eu não obedecer o trajeto da pista para entrar corretamente nessa curva acentuada, eu vou causar um sinistro, não é verdade? Tá? E por fim, a placa de indicação, né, que ela vai me orientar em relação a localizações, a pontos de interesse turístico, a serviços auxiliares, né? Então, também são placas muito importantes. Veremos cada uma delas, começando com a placa de regulamentação. A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. Assim, o desrespeito aos sinais de regulamentação constitui infrações, já falei, previstas no capítulo 15 do Código de Trânsito Brasileiro. Muito bem, continuando. Formas e cores. A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, né? Então, é essa imagem aqui de cima. As cores são vermelha, então borda vermelha, fundo branco e legenda, que é a letra preta, ou símbolo, que é preto, o desenho. Exceções, a placa de R1, que é parada obrigatória, ela tem 8 lados, o fundo é vermelho, a legenda branca, a borda interna branca e a borda externa vermelha. E a placa R2 dê a preferência, que é um triângulo de cabeça para baixo com centro branco. Tudo bem? São as duas únicas exceções. Implantação e validade da regulamentação. A maioria das placas de regulamentação tem validade no ponto em que está fixada ou a partir deste ponto. Outras têm sua validade na face de quadras onde estão implantadas, vinculadas à sinalização horizontal ou às informações complementares. Vamos falar sobre isso. Vamos pegar alguns exemplos. Placas de regulamentação que têm validade no ponto em que está fixada. Vamos começar isso, que está fixada. Placa que é parada obrigatória. Ela tem ordem somente ali, naquele lugar, naquele cruzamento. Naquele ponto onde eu tenho que parar. Passou daquele ponto, né? Inclusive eu paro, olho para os dois lados, não vem ninguém, posso dar continuidade no movimento. Não é assim?
tá? Então a validade dela é só naquele ponto. Um outro exemplo, proibido virar à esquerda. Né? Então é só naquele ponto. Eu chego naquele ponto, tá lá, proibido virar à esquerda. Então ali eu não posso virar à esquerda. Mais para frente, dependendo de outra placa que estiver, aí eu já posso virar à esquerda. Agora, um exemplo de uma placa que ela tem a validade a partir do ponto em que ela está. A placa de velocidade regulamentada. Velocidade máxima regulamentada, né? Essa placa, pessoal, vamos imaginar que tem lá 80 km por hora. Significa que dela para frente, a partir dela, então é dela para frente, eu posso andar na velocidade de 80 km por hora. Certo? Não é dela para trás, porque o para trás já foi. Não tem como eu agir numa coisa que já está no passado. Não é verdade? Porque eu obtive a informação que ali é 80 km a partir dela. Tudo bem? Aí eu começo a andar 80 km, aí eu vejo uma que está assim, 60 km. Aí eu vou fazer o quê? Diminuir a velocidade, para que a partir dela eu comece a andar a 60 km por hora. E assim vai, tá? Então a partir dela. Outras têm sua validade na face de quadras, como por exemplo, estacionamento, é proibido estacionar. Tá bom, pessoal? Proibido estacionar. Ou estacionamento regulamentado. Vamos dar um exemplo do estacionamento regulamentado. Tem uma placa lá, tá o E, né? E aí tá escrito assim: obrigatório o uso do parquímetro, certo? E aí você olha a pintura no chão toda branca. Significa que ali naquele local, toda a quadra está pintado branco, é estacionamento regulamentado, que é o obrigatório o uso do parquímetro. Não é verdade? O controle ali da chavinha que eu tenho que ter. Tudo bem? Então, ela vale para toda a quadra ali. Precisa colocar uma placa só. Não precisa ficar colocando uma placa em cada vaga, tá? Outras estão implantadas vinculadas à sinalização horizontal. Então, por exemplo, proibido estacionar. Vai estar lá printado proibido estacionar, a placa proibido estacionar, e vai ter a pintura amarela no chão, não é verdade? Uma linha contínua amarela, até onde essa linha chegar, significa que é proibido estacionar. Um outro exemplo, a placa de proibido ultrapassagem. Não é verdade? Ela está lá fixada e aí vem a pintura da faixa contínua, separando os fluxos. Significa que enquanto tiver aquela pintura amarela no chão, contínua, eu não posso ultrapassar. No momento que ela se transformar em tracejada, aí me permite a ultrapassagem. Então, aquela ordem de proibido ultrapassar vale vinculada à sinalização horizontal, certo? Tranquilo? E outras, as informações complementares, como por exemplo, novamente eu uso o exemplo aqui de estacionamento regulamentado, está escrito assim: estacionamento regulamentado neste local das tantas às tantas horas. Tudo certo? Tudo certo? Então significa que ali naquela vaga é estacionamento regulamentado e eu posso só parar ali das tantas às tantas horas, ou escrito para embarque e desembarque, ou para descarga, operação de carga e descarga, tá bom? Então é o que está falando aqui esse slide. Vamos então agora às placas de advertência. A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as condições potencialmente perigosas. Foi o que eu disse, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes, ao lado, né? Indicando a natureza dessas situações à frente, quer sejam permanentes ou eventuais. Essa sinalização exige geralmente uma redução de velocidade com o objetivo de propiciar maior segurança de trânsito. Uma outra diferença entre as placas de advertência e de regulamentação é que de advertência sempre vai requerer do condutor a diminuição da velocidade, a redução da velocidade e eu redobrar a atenção naquele ponto, certo? Já a de regulamentação, cada placa tem um significado diferente e tem uma conduta diferente a ser tomada.
Uma placa está falando que ali é proibido estacionar, a outra placa fala que é a velocidade, a outra placa fala que não posso ultrapassar, a outra placa fala que eu não posso virar à esquerda ou fazer um retorno. Tudo bem? Então cada placa tem uma ordem específica. Já a ser seguida ou a não ser seguida, né? No sentido de proibição, né? Aí no caso, por exemplo, das de advertência, vamos imaginar assim, obstáculo à frente, que é o quebra-mola. Eu vou reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Animais selvagens, eu vou diminuir a velocidade e redobrar a atenção. Semáforo à frente, eu vou diminuir a velocidade e redobrar a atenção. Curva acentuada à esquerda, eu vou diminuir a velocidade e redobrar a atenção. Todas. Faixa de travessia de pedestre, mesma situação, vou diminuir a velocidade e redobrar a atenção. Tudo bem? Então, trânsito de pedestres e por aí vai. Então, as placas de advertência, elas requerem uma conduta só. Diminuir a velocidade e redobrar a atenção. Seguindo. Formas e cores. A forma da sinalização de advertência é quadrada. Então ela tem uma forma quadrada, pessoal. Ó, quadrada. Certo? Porém, a ponta dela, né? Uma das suas diagonais fica posicionada para baixo. Certo? Verticalmente. Por isso que a gente acha que é um losango, mas não é losango, né? Ela é quadrada, tá? E as cores são amarela, fundo amarelo, legenda preta, borda preta. Fundo amarelo, símbolo preto, borda preta. Exceção. As placas de advertência têm mais exceção. Constituem exceção quanto à forma e cor os sinais. R26, ele é retangular, significa sentido único. R26B, sentido duplo, também ela é retangular. Cruz de Santo André, ela tem um formato de uma cruz, né? Ela é colocada nos cruzamento rodoferroviário, né? Semáforo à frente, certo? Nós temos aqui uma exceção referente às cores vermelho e verde, que se acrescentam ao amarelo e preto para simbolizar o semáforo. E obras, que a cor dela é laranja, para determinar a questão dessa temporariedade da placa, né? Que assim que acabar a obra, a placa será retirada. Implantação e validade da advertência. Devem ser fixadas antes dos locais que requerem a atenção dos usuários de maneira que tenham tempo para percebê-la, compreender a mensagem e reagir de forma adequada à situação. É lógico que se uma placa de advertência quer que eu reduza a velocidade e redobre a atenção, ela tem que ser colocada a uma distância que me dê tempo para que eu tenha essa ação. Então não tem como eu colocar uma placa em cima do local do problema. Se há uma situação, por exemplo, de mudança no trajeto, que a pista vai fazer uma curva para a direita ou para a esquerda, a placa tem que ser colocada antes, de forma que eu tenha tempo de frear meu veículo, ou frear o meu veículo numa informação que a frente tem uma rotatória, ou que tenha uma lombada, ou que tenha animais selvagens atravessando a pista, ou que tenha uma faixa de travessia de pedestre e que de repente pode ter pedestre atravessando. Então são várias situações que estão me alertando que a frente tem algo, e é por isso que ela tem que ser colocada antes desse algo. Tudo bem? E esse antes tem que ter tempo para que eu perceba, para que eu compreenda a mensagem e para que eu reajo de forma adequada à situação. É isso que ele está falando. Tranquilo? Não tem muito que a gente explicar aqui em relação a esse slide. Vamos então agora às placas de indicação, são o nosso terceiro tipo de placa, né, de sinalização vertical. A sinalização vertical de indicação é a comunicação efetuada por meio de um conjunto de placas com a finalidade de identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos e pedestres quanto aos percursos, destinos, acessos, distâncias, serviços auxiliares e atrativos turísticos, podendo também ter como função a educação do usuário. Vamos às formas e cores.
As placas de indicação ou indicativas possuem formatos distintos, sendo mais comuns os retangulares ou quadrados. As cores utilizadas são branca, preta, azul, verde, amarela e marrom. A sinalização de indicação está dividida nos seguintes grupos, só para a gente ter conhecimento, tá, pessoal? Placas de identificação, as placas de orientação de destino, placas educativas, placas de serviços auxiliares, placas de atrativos turísticos e postos de fiscalização. Fechamos então sinalização vertical. Vamos agora para a sinalização horizontal, que é o nosso próximo tipo de sinalização. A sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária composta de marcas, símbolos e legendas apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Então, mesmo o termo apostos, temos que lembrar que é colocados, fixados, aqui no caso pintados, né? Sobre o pavimento da pista. Tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias, tanto condutores quanto pedestres, adotarem comportamentos adequados de modo a aumentar a segurança e fluidez do trânsito, ordenando, canalizando e orientando os fluxos de tráfego. Do mesmo jeito, né, as mesmas funções basicamente da sinalização vertical. Formas. A sinalização horizontal é constituída por combinações de traçado e cores, que definem os diversos tipos de marcas viárias. Padrão de formas. Começamos aqui com a forma contínua. A forma contínua, ela corresponde às linhas sem interrupção aplicadas em trecho específico da pista. Então, ela é uma forma, é uma pintura contínua, não tem parada, né? Ela começa, não tem fim, certo? Já a tracejada ou seccionada, ela corresponde às linhas interrompidas. Então, pinta um pedacinho, aí dá um espaço, pinta outro pedacinho, dá um espaço, pinta outro pedacinho. Então, aqui a gente vê dois tipos de sinalização. A contínua, que é a linha branca, né? Chamada de linha de bordo, certo? E essa amarela aqui, que é a linha tracejada, que divide fluxos opostos, certo? Então, contínua, tracejada. Trouxemos aqui nessa imagem os dois tipos de sinalização. Corresponde às linhas interrompidas aplicadas em cadência, utilizando espaçamento com extensão igual ou maior que o traço. E, por fim, né, as setas, símbolos e legendas. Corresponde às informações representadas em forma de desenho ou escritas aplicadas no pavimento, indicando uma situação, complementando a situação vertical existente. Nós temos aqui setas, nós temos aqui símbolos, né, que são desenhos, né? Então, aqui é um símbolo da saúde, colocada aí em áreas de estacionamento de ambulância e na frente das farmácias. E nós temos legendas que são escritas, né? Então aqui nós temos um exemplo, devagar escola, certo? Temos aí a tantos metros, temos pare, né? Entre outras tantas inscrições no pavimento da via. E são as formas, né, pessoal? Então lembrando, contínua, tracejada ou seccionada, setas, símbolos e legendas. Muito bem, vamos agora falar das cores, tá, pessoal? E as cores, eu gosto muito de falar das cores na sinalização horizontal, porque as cores elas já trazem as funções das sinalizações horizontais. Então vamos lá. A sinalização horizontal é constituída por combinações de cores que definem diversas situações no trânsito. Então vamos ao padrão de cores, né? Então é o que eu disse. Elas definem já a função da sinalização, tá? Então o branco. Aí eu vou explicando aqui, já mostrando nos exemplos, né? Branco. Então, separar movimentos veiculares de mesmo sentido. Então, olha aqui, ó. Aqui nós vemos uma via e todos os veículos estão no mesmo sentido. Estão vindo, tá? Então, aí, quando é pintado de branco, eu entendo que essa via ela é de mão única, porque ela separa movimentos veiculares de mesmo sentido. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Observando essa imagem aqui de baixo, a gente vê o amarelo pintado aqui. Significa que essa pista ela é de mão dupla, não é? Aqui vai e aqui vem. Então significa que a linha amarela, diferente da branca que eu acabei de explicar, ela separa movimentos veiculares de sentidos opostos. Daqui a pouco a gente vai falar nela, mas eu já trouxe aqui para fazer a comparação, tá? Segunda função da cor branca: delimitar áreas de circulação. Então aqui tem vários exemplos, ó. O que significa isso? Significa que ela está delimitando espaços. Então eu vou aqui, ó, eu não posso ir para o espaço do outro.
para a área de circulação do outro. Se eu estou aqui, eu não posso ir para a área do outro. Se eu estou aqui, eu não posso ir para a área. Poder até eu posso, mas eu tenho que tomar um certo cuidado. Eu tenho que olhar no retrovisor, eu tenho que dar a seta, eu tenho que ver se não vem nenhum veículo. Tá? Mesma situação aqui, ó. Um veículo anda aqui e outro anda. Eu não posso ficar andando, né, desse jeito aqui, ó, tá? Porque ela delimita as áreas. Olha, aqui também mesma situação, tá certo? Aqui delimita as áreas. Então aqui, ó, vai um veículo aqui, vai outro aqui. Aqui já deixou claro que o veículo que vai aqui é pro veículo que vai virar. Então o veículo que tá aqui, ele não pode sair daqui e vir para cá, porque aqui só anda quem vai virar. Então ele delimita o espaço da circulação desse veículo. Tudo bem? O que mais? Delimita trechos de pistas destinados ao estacionamento regulamentado de veículo em condições especiais. Aqui nós temos dois exemplos, né? Aqui nós temos um exemplo de estacionamento regulamentado de área verde, onde os veículos têm que usar o parquímetro, como eu disse no exemplo anterior da placa a placa de regulamentação. E a partir daqui, ó, tá pintado de branco, delimitando o trecho de pista destinado ao estacionamento regulamentado de veículo. Aqui é uma outra situação, ó, do idoso. Está delimitando o espaço do estacionamento dele. Então o veículo do idoso vai parar aqui, ó, vai ficar aqui. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Pela cor azul aqui a gente já dá para imaginar o que seja. Vai ser aqui uma vaga de pessoa com deficiência. Tá? E ele é delimitado aqui com a placa, né, com a pintura branca que está escrito aqui, estacionamento regulamentado, exclusivo, idoso. Tá? Então, novamente, delimitar trechos de pistas destinados ao estacionamento regulamentado de veículos em condições especiais. Tá certo? Qual condições especiais? A condição que a placa traz, por isso que tem que ter aqui a descrição. Ó. Seguindo, né? Então a nossa quarta função, regulamentar faixas de travessias de pedestres. Aqui nós temos uma faixa de travessia de pedestres elevada, pintada de branco. Aqui nós temos uma pintada no pavimento, certo? Também faixa de pedestre. Então as faixas de pedestre são pintadas de branco. O que mais? Regulamentar linha de transposição e ultrapassagem. Linha de transposição e ultrapassagem. Vou usar esse exemplo aqui, ó. Aqui eu posso ultrapassar? Pode. E aqui? Aqui não. Aqui é contínuo, então eu não posso, tá? E quando é na cor branca, significa o quê? Significa que os veículos estão no mesmo sentido. Então, para eu fazer um movimento lateral aqui, né, eu tenho que olhar para onde? Para o meu retrovisor, para ver se não vem nenhum veículo na outra faixa, certo? Preciso me preocupar em olhar para frente? Não, porque não vai vir um carro na contramão aqui, não é verdade? Então a minha preocupação maior é olhar para o retrovisor para ver se não vem nenhum veículo atrás, tudo bem? Então a linha branca também é para regulamentar essa linha de ultrapassagem e transposição. Demarcar linha de retenção e linha de preferência. Aqui nós temos um exemplo de linha de preferência e aqui nós temos um exemplo de linha de retenção. Ó, né? É a referência que se tem para que eu pare meu veículo. Eu não posso parar depois, eu não posso parar em cima, eu tenho que parar antes. E por fim, essas linhas de retenção são também nas cores branca. E por fim, inscrever setas, símbolos e legendas. Então aqui nós temos um exemplo de um símbolo, bicicleta. Aqui nós temos o exemplo de um símbolo, que é o dê a preferência. Aqui nós temos uma legenda, pare. Aqui nós temos uma legenda, idoso. Aqui nós temos um símbolo, seta. Aqui nós temos a letra A. Tá bom, pessoal? Pintado tudo na cor branca. Seguindo, cor amarela. Vamos lá, separar movimentos veiculares de fluxos opostos, é o que eu disse. Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Está separando fluxos opostos, significa, pessoal, que aqui vai e aqui vem. Se um pedestre for atravessar aqui, ó, ele vai ter que olhar para os dois lados, certo? Se fosse branco, ele ia olhar ou para lá ou para cá, porque aí todos os carros iriam no mesmo sentido, mas não, é amarela. Se é amarela, então sentidos opostos. A mesma coisa aqui, ó, sentidos opostos. Então aqui vai e aqui vem, tá certo? Duas mãos é o que a gente chama, né, vulgarmente. Regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral, mesma coisa, olha, ultrapassagem aqui pode? Pode. E de lá para cá pode? Não, porque é contínua.
não é verdade? Então ele está regulamentando também ultrapassagem e transposição lateral, tá certo? Lembrando que aqui, né, se eu for ultrapassar, certo? Eu vou sair daqui, vou para lá, ultrapassei o veículo e volto, não é assim? É assim. Mas aí quando eu for ultrapassar, eu tenho que olhar para onde? Para o retrovisor? Sim, para ver se já não vem ninguém ultrapassando. Só para o retrovisor? Não, eu tenho que olhar para frente, porque senão vai vir um carro na minha contramão aqui. Eu estou na contramão, não é verdade? Vai vir um carro de frente aqui e eu vou causar um sinistro. Então, diferentemente da linha branca, que eu só olhava para trás, né, pelo retrovisor, aqui eu tenho que me preocupar em olhar pelo retrovisor para trás e também para frente. Tudo bem? Inclusive, a preocupação maior aqui é olhar para frente, né? Tá certo? Muito bem, vamos lá. Seguindo, demarcar linha, delimitar espaços proibidos para estacionamento ou parada. Então aqui nós temos um exemplo, ó. Aqui é marca de canalização. Aqui eu não posso parar, eu não posso estacionar, eu não posso nem circular em cima de marcas de canalização. Aqui também, ó, é chamada marcação de área de conflito. Também não posso nem parar nem estacionar nessa área, tá certo? Também é pintado aqui porque é um espaço proibido para parada, tá certo? Aqui, ó, tá pintado no chão. Eu trouxe dois exemplos, pintado no chão e pintado no meio-fio. É a mesma coisa, tá, pessoal? Significa a mesma coisa, que aqui é a área de proibido estacionar, tá certo? Tá bom? Olha lá, ó. Olha a placa lá, ó, proibido estacionar. Tudo bem? Então eu não posso estacionar aqui, certo? Aqui porque é faixa de pedestre e aqui porque é uma área específica para alguma coisa. Não se sabe o que é, mas eu não posso estacionar aqui. Observe que a partir daqui, ó, eu já posso estacionar. Opa, vamos voltar aqui a imagem. Daqui para frente eu já posso estacionar. Agora, essa área aqui não. Tudo bem? Então delimita a área que é proibido parar e estacionar. Aonde mais? Olha aqui essa imagem que interessante, ó. Esquina. Tá? Então, próxima esquina, até 5 metros, também não posso. Aí pinta-se de amarelo, tudo bem? Então, não posso estacionar nem parar aqui próximo à esquina, tudo bem? Seguindo, pessoal, a última do amarelo, demarcar obstáculos transversais. Então, que é o quebra-molas, que não é quebra-mola, né? Como é que é o nome, pessoal? É obstáculo ou saliência, certo? Eles são pintados na cor amarela com fundo preto, certo? Passando para o próximo, vermelho, demarcar ciclovias e ciclofaixas. Aqui nós temos embaixo 2 ciclofaixas. E por que são chamados de ciclofaixas? Porque são faixas que estão do lado das faixas dos veículos, ó. É apenas mais uma faixa de trânsito. Aqui nós temos a faixa do veículo e aqui nós temos a faixa da bicicleta. Do veículo automotor, né? Aqui nós temos a faixa do veículo automotor e aqui nós temos a faixa da bicicleta. Então são chamadas de ciclofaixas. Já aqui em cima é a ciclovia. A ciclovia, ela é uma via, ela é diferenciada, ela tem um canteiro ou um obstáculo físico que separa ela da via dos automóveis, dos veículos automotores, certo? Ela está separada fisicamente, tudo bem? Tranquilo? Já a ciclofaixa não, ela está ali do ladinho, tá? A única coisa que vai separar aqui dos veículos automotores são os tachões, né? Que são colocados ali para tentar evitar ali, tá certo? Qualquer veículo de vir aqui para cima dos ciclistas. E por fim, né? Pintar o símbolo... escrever o símbolo da cruz, né, que é usado aqui em paradas de locais de estacionamento de ambulâncias e nas farmácias, né? É um estacionamento regulamentado, ó, pintado de branco, olha, como eu disse para vocês, né? Porque o estacionamento regulamentado é pintado de branco. E aí vem o símbolo aqui, né? Quem que pode parar aqui? Parar o veículo que eu vou fazer a compra na farmácia, aí deve estar escrito aqui, ó, com pisca ligado 15 minutos, né? Muito bem. E o azul? O azul, pessoal, ele serve para inscrever símbolo em áreas especiais de estacionamento ou de parada para embarque e desembarque para pessoas portadoras de deficiência física. Então aqui nós temos 2 exemplos, né? Tudo certo? Observe aqui, ó, que aqui é proibido o que a gente disse? Parar e estacionar, não é verdade? Então, nessa área amarela, pessoal, não posso parar, não posso estacionar, ó, igual aquela moto está irregular, certo?
Por quê? Porque essa área aqui é uma área já definida para a abertura da porta do veículo da pessoa que tem deficiência, tá? Para auxiliar ali o seu embarque e desembarque. E por fim, a cor preta, que serve para apenas proporcionar contraste entre a marca viária branca ou amarela, dependendo, né? Ou a inscrição no pavimento e o pavimento, porque o pavimento aqui, ó, é um pavimento de concreto, então ele é meio branco. Se eu pintasse aqui o branco aqui em cima, ele não ia aparecer muito. Então pinta-se de preto para dar o contraste. Mesma situação aqui. Tudo bem? Então são as 5 cores aí da sinalização horizontal: ó, branca, amarela, vermelha, azul e preta. Classificação da sinalização horizontal. Algumas das sinalizações que vão aparecer aqui, inclusive, eu já falei para vocês. Marcas longitudinais, então são aquelas marcas que seguem o trajeto da pista, não é verdade? Então vamos dar alguns exemplos aqui. A linha de bordo, que é aquela linha que separa a área de circulação dos veículos automotores, né? As faixas de trânsito do acostamento. Isso nas rodovias. E ela separa também a pista de rolamento ali dos veículos da sarjeta, né? Do meio-fio. Fica bem no cantinho ali do meio-fio, antes da área da sarjeta, né? São marcas longitudinais, elas seguem o trajeto da pista, tudo bem? A marca tracejada também, né? Não só a linha contínua, a linha tracejada também, que separam fluxos, né? Fluxos de mesmo sentido ou de sentido duplo, né? De sentidos opostos, também são longitudinais. Marcas, elas separam e ordenam as correntes de tráfego. Marcas transversais são as marcas, pessoal, que ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e disciplinam os deslocamentos de pedestre. Então, por exemplo, faixa de pedestre, ela é uma marca transversal. Por que transversal? Porque ela atravessa a pista, ela corta a pista, tudo bem? Ela é perpendicular ao trajeto da pista, certo? A longitudinal, ela segue o trajeto. A transversal, ela corta o trajeto, tudo bem? Tranquilo? Então vamos imaginar aqui, ó, vou pegar aqui a minha seta aqui, ó. Se eu tivesse uma pintura aqui assim, ó, seria longitudinal. Agora, se eu tivesse uma pintura assim, ó, seria transversal. Tudo bem? Então, marcas transversais, vamos dar alguns exemplos. A faixa de pedestre é 1. A linha de retenção, que eu falei, onde a gente para ali, né, na placa de pare. A linha de dê a preferência também ali, que é tracejada, é uma marca transversal. Aquela linha de estímulo à redução de velocidade, que são várias linhas paralelas que forçam o motorista, ele acha que ele está correndo muito, ele diminui a velocidade naquelas linhas que são paralelas, colocadas transversalmente à pista, certo? Então são exemplos de marcas transversais. Aí nós temos as marcas de canalização. Eu mostrei alguns exemplos para vocês ali, que são marcas que orientam os fluxos de tráfego em uma via. Porque a ideia é que os veículos não passem ali, então eles vão orientar os fluxos para outro lugar. Tudo bem? Então, uma vez pintada ali a marca de canalização, os veículos não podem circular, não podem nem parar e nem estacionar ali em cima. Então eu tenho que desviar daquela área e ir para outra, por isso que ele me orienta. Ou orienta o fluxo, né? Marcas de delimitação e controle de parada e estacionamento. São todas as pinturas que são realizadas nos locais de parada e estacionamento, quer seja branca ou quer seja amarela. Ponto de ônibus, local de embarque e desembarque, transporte escolar, as áreas de estacionamento nas zonas urbanas, né? Estacionamento regulamentado, tanto do idoso, quanto da pessoa com deficiência, quanto das pessoas que usam o parquímetro, motocicletas, ambulâncias, táxi, né? Parada de ônibus, de transporte coletivo público. Então são essas marcas aí que são utilizadas, tá? As marcas que são também proibidos, né? Que é proibido estacionar, proibido parar, tudo bem? Então, olha lá, delimitam e propiciam o controle das áreas onde é proibido ou regulamentada a parada e ou o estacionamento de veículos na via. E inscrições no pavimento, que são as escritas, né? Tanto símbolos, legendas, né? E as setas, né? Melhoram a percepção do condutor quanto às características de utilização da via. Tudo bem, pessoal? Então, essas aqui são as classificações ou a classificação da sinalização horizontal. Fechamos, então, a sinalização horizontal. Vamos para a sinalização auxiliar.
são elementos aplicados na via ou em obstáculos próximos a ela, com o objetivo de tornar mais eficiente e segura a operação do trânsito, né? Então, eles são aplicados, são fixados, né, pessoal? Diferente da sinalização horizontal, que é pintada. Sua função é proporcionar maior segurança ao usuário da via, alertando-o sobre situações de perigo, obras, serviços e eventos que possam comprometer a segurança viária. Elas têm as seguintes funções: incrementar a visibilidade da sinalização do alinhamento da via e dos obstáculos à circulação, reduzir a velocidade do trânsito, alertar os condutores quanto a situações de perigo potencial em caráter permanente ou temporário, reduzir os sinistros e minimizar sua severidade, fornecer proteção aos usuários da via da ocupação lindeira e controlar o acesso de veículos em determinadas vias, áreas e passagens de nível. Então, nós trouxemos aqui para vocês vários tipos de sinalização auxiliar, tá? Que vão nos ajudar a entender, né? Então, nós temos aqui a taxa, ela é colocada ali para dar um auxílio, né? Redobrar a atenção ali, tanto na sinalização ali que divide, a sinalização horizontal que divide os fluxos, né? Em rodovias, né? E também colocada nas linhas de bordo, né? Que separam as pistas do acostamento. Aqui já é o tachão já é usado mais para delimitar e separar as áreas de fluxos de veículos das áreas de canalização, certo? Aqui nós temos marcadores de alinhamento, tá? Então eles auxiliam muito na hora que nós vamos fazer uma curva, né? Eles são colocados na beira da rodovia, na área adjacente, né? Auxiliando a fazer a curva, né? Então, marcadores de alinhamento. Aqui nós temos elementos de canalização, certo? Também colocados nas marcas de canalização. Às vezes são usados tachões, às vezes são usados esses elementos que são menores, né? Aqui nós temos também balizador, né? Esse balizador aqui tem uns que são móveis, como esses aqui, né? Eles são móveis, então aqui tem uma sanfonada aqui que quando você bate nele, ele desce, como se fosse aquele brinquedo, né? Que é chamado de João Bobo, né? Ele desce e ele volta de novo, certo? Então, é para não causar um sinistro, mas ao mesmo tempo alertar o condutor. Tudo bem? Tranquilo? Aqui é um outro tipo também de balizador. Esse aqui já é um balizador fixo, né, pessoal? Se você bater nele, ele vai cair e não levanta mais, né? Ele tem um formato de um balizador, mas ele é fixo, ele não desce e volta. Cone, tambor. Aqui nós temos gradil para obras. Aqui nós temos setas luminosas. Aqui nós temos grades, né, chamados de gradis também, tá? Cavaletes fixos, né? Esses são os cavaletes fixos, esses são os cavaletes móveis. Faixas. Aqui nós temos a faixa de travessia elevada, né? Tá certo? Aqui nós temos a ondulação transversal. Tá bom? Não é nem quebra-mola, o nome disso aqui também é ondulação transversal. Aqui nós temos o sonorizador. Aqui nós temos de placas de orientação também eletrônicas, né? Aqui nós temos barreira de plástico, telas, grades para pedestres, fita zebrada. Aqui nós temos esses marcadores que são chamados de marcadores de obstáculo, tá? Então aqui nós temos um obstáculo, ó, como por exemplo aqui, ó, essa construção, né? Aqui é uma entrada de um túnel, então nós temos uma construção aqui de concreto, né? Aqui nós temos uma construção, uma barra para colocar as placas, né? Ou sinalizadores, né? E aí é colocado aqui então um suporte, né? De metal, de ferro, de alumínio, e aí coloca-se então esses marcadores de perigo, certo? Para informar que quando a luz bate ali, ela reflete, né? Todo esse material aqui, pessoal, é feito de material retrorefletivo. Então, quando bate a luz do farol, ele ilumina bem, né? Certo? Ele reflete, informando que ali tem um obstáculo. Então, para eu tomar cuidado para eu não bater ali, tudo bem? Tá certo? Aqui também nós temos outros marcadores, né? De perigos, né? Tá?
Então aqui é uma como se fosse, aqui é uma barreira de concreto, tá? Então essa ideia aqui, ó, eu estou olhando de cima, então ele está aqui, ó, tá? Informando que eu tenho que pegar a direita, esse desenho aqui informando que eu tenho que pegar os dois lados e esse desenho informando que eu tenho que pegar a esquerda. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então aqui são os principais, né? Objetos, vamos dizer assim, materiais da sinalização auxiliar. Continuando, sinalização semafórica. É um subsistema da sinalização viária que se compõe de indicações luminosas acionadas alternada ou intermitentemente por meio de sistema eletromecânico ou eletrônico. Tem a finalidade de transmitir diferentes mensagens aos usuários da via pública, regulamentando o direito de passagem ou advertindo sobre situações especiais nas vias. A sinalização, ela se divide em sinalização semafórica de regulamentação e sinalização semafórica de advertência. Tem a função, a de regulamentação tem a função de efetuar o controle do trânsito numa interseção ou seção de via. Né? Então, por exemplo, ele é colocado num cruzamento, né? Ou no meio de uma quadra, né? Num pedaço, então numa seção de via. Então, às vezes ali tem uma situação de uma travessia de pedestres no meio de uma quadra, né? E aí coloca-se ali um semáforo. Existem situações assim, tá? Através de indicações luminosas, alternando o direito de passagem dos vários fluxos de veículos, então veículo com veículo, ou alternando a passagem de veículos e pedestres, né? Uma hora vai os veículos, uma hora vai os pedestres, certo? Já a sinalização semafórica de advertência tem a função de advertir sobre a existência de obstáculo ou situação perigosa, devendo o condutor reduzir a velocidade e adotar as medidas de precaução compatíveis com a segurança. A sinalização semafórica de advertência, pessoal, ela é utilizada nas rodovias, em locais de saída de veículos de grande porte, né? Como, por exemplo, em usinas de cana-de-açúcar, saída de veículos que transportam, né, a cana-de-açúcar. Também em locais de transporte de eucaliptos também, certo? São veículos aí que, às vezes, em sua maioria, né, eles são superdimensionados, certo? Então aí há a obrigatoriedade de, na saída desses veículos, ter a sinalização de advertência. Além disso, também são colocados nas áreas de pedágio, nas entradas ali do pedágio também são colocados sinalização de advertência, tá? Uma luz amarela fica piscando, tá? Por muitos condutores aí que desconhecem as regras, as leis, eles acham que quando um semáforo de regulamentação está piscando no amarelo, porque ele está desligado, ou aconteceu uma situação dele estar sem comunicação com a central, né? Ou sem energia e ele fica piscando o amarelo ali, ele é um semáforo de advertência e não é. Ele é somente um semáforo de regulamentação que está fora de operação. É só isso. O semáforo de advertência, ele é um foco só ou um foco duplo e as duas cores, os dois focos são amarelo. Tudo bem? E ele é utilizado para outra função, tá certo? Então não confundir, tá? Então, ó, vamos aqui. As formas circulares, né? Vermelho, amarelo e verde, utilizadas em semáforos de regulamentação. O vermelho indica a proibição do direito de passagem, o amarelo indica o término do direito de passagem e o verde indica a permissão do direito de passagem. Nós perguntamos, quando nós perguntamos para muitos usuários o que significa o amarelo, eles falam assim, atenção. E não é isso. Atenção, eu tenho que ter da hora que eu entro no meu carro até a hora que eu saio do meu carro, quando eu vou colocá-lo em circulação. Tá? Não é só quando eu vejo o amarelo lá, não, tá? Eu ouço falar, significa que ele tá para fechar, que ainda dá tempo, que eu posso ir, mas com atenção. Também não é isso também. Tá aqui escrito. Tá? Isso aqui consta no manual de sinalização publicado pelo Senatran, tá? Então tá lá, ó, amarelo indica o término do direito de passagem. Significa que acabou o direito de passagem. Terminou. Então eu devo
frear. Está escrito ali, ó, o condutor deve parar, não é pode, deve. Deve é de dever. O condutor deve parar o veículo, salvo se não for possível imobilizá-lo em condições de segurança. Aí os condutores usam esse salvo para desobedecerem à lei, porque eles estão vindo, amarela, e aí eles falam assim, mas se eu frear o carro de trás vai bater em mim, então eu vou passar no amarelo. Mas aí você vai olhar, não tem nem carro atrás. O cara está sozinho na via. E aí ele vai e acelera o carro e passa no amarelo. Tudo bem? Então, essa questão é muito importante. E se tiver um carro atrás, e ao ponto do condutor falar assim, se eu frear ele vai bater atrás de mim, é porque o condutor já desobedeceu as orientações da direção defensiva, que fala o quê? E até regras e normas de circulação, porque ele vai estar acima da velocidade. Porque se ele vier na velocidade da via, ele consegue frear o carro sem causar um sinistro. Como, por exemplo, se nós pegarmos numa via aí, zona urbana, no máximo ela será de 50 km por hora. A partir daí, se eu vir na via 50 km por hora e o semáforo amarelar, não tem como eu frear o veículo e causar um sinistro. É impossível. Eu vou conseguir fazer tudo tranquilamente sem causar um sinistro. Tá certo? Então, para eu não frear e passar no amarelo e justificar que eu não freiei e eu não parei, porque senão um outro veículo iria bater atrás de mim, é que eu estava acima da velocidade. Pessoal, isso não tem nem o que questionar. Não adianta justificativa. Vocês são motoristas profissionais, sabem do que eu estou falando. Tá certo? E quando falarmos sobre regras e normas de circulação, quando falarmos sobre direção defensiva, falaremos aí sobre a questão de evitando sinistros na parte traseira do veículo. E uma das regras é eu observar pelo retrovisor se um veículo que está atrás de mim vem muito colado ou vem acelerando demais, eu diminuir a velocidade do meu veículo para segurar este veículo, né? E aí eu dar passagem para ele. Eu sinalizo que vou para a direita, eu libero e ele vai. Essa é a conduta da direção defensiva que falaremos mais à frente, mas já estou até adiantando. Então não existe essa situação de salvo se não for possível imobilizá-lo em condições de segurança. Para acontecer isso, o condutor tem que estar já desobedecendo às leis de trânsito. Já as formas circulares amarela, né, amarelo intermitente, então ela é utilizada em semáforos de advertência e adverte da existência de situação perigosa ou obstáculo. O condutor deve reduzir a velocidade e observar as normas de circulação e conduta. Muito bem, vamos agora para os sinais sonoros. E os sinais sonoros, sinalização sonora, é dividida em 3 silvos. Um silvo breve, siga. 2 silvos, breve, pare. 1 silvo longo, diminua a velocidade. Tá certo? Muito bem. É importante dizer que a sinalização sonora ela deve ser usada juntamente com os gestos do agente de fiscalização, tá? Não pode ser usada só o silvo, tem que ser usada com os gestos. E aí trago aqui então para vocês os gestos do agente de fiscalização e gestos dos condutores. Vamos começar com os condutores. Braço esquerdo para fora do veículo apontando em linha reta, né? Braço totalmente estendido, significa que o veículo vai virar à esquerda. Antebraço, né? Em 90 graus com o braço, certo? Significa que o veículo vai virar à direita. E o braço também esticado, fazendo um movimento de para cima e para baixo, significa que diminuir a velocidade. Tudo bem? Para o agente de fiscalização, vamos lá. Esse gesto aqui significa pare, né? Pare. Então, é o braço levantado, a palma da mão voltada para a frente, e ele vai usar com 2 silvos breves, né? Apitando, significa para o veículo parar, o veículo que vem de frente para ele. Então, braço levantado, braço direito levantado, palma da mão para frente. Braço direito levantado com a palma da mão para trás, né? Então, as costas da mão para frente, fazendo um movimento de antebraço
de ir e voltar, significa siga, então que é para o veículo ir para frente, tá? Esse movimento ele é realizado junto com o silvo sonoro de um apito, um silvo, né? Para que esse veículo siga, tá? Um silvo breve, tudo bem? Um silvo breve. Já esse movimento aqui é o braço esquerdo, né? Estendido, levantando, movimentando ele para cima e para baixo, certo? E aí esse movimento aqui com um silvo longo significa diminua a velocidade. Tudo bem? Aqui são gestos que todos eles significam pare, tá? Seguem esse movimento. Aqui são os dois braços na lateral, significa que é para todos os veículos que vêm em sentido que cortem ortogonalmente o agente, tanto pela frente quanto por trás, devem parar. Aqui é utilizando uma lanterna, então para onde a luz da lanterna for indicada, o veículo deve parar. Aqui é somente um braço na lateral, significa que os veículos que vêm do lado esquerdo do agente devem parar e aqui do lado direito do agente devem parar. Tudo bem? Então são os gestos do agente de fiscalização. A gente finaliza, pessoal, a nossa aula. Falamos então da sinalização vertical, sinalização horizontal, sinalização auxiliar, sinalização semafórica, sinalização sonora, né, e os gestos do agente e do condutor. Tudo bem? Finalizamos então os 6 tipos de sinalização. Lembrando, pessoal, que como é um curso de atualização, a gente passa aí só fazendo aquela breve lembrança, né? Relembrando desses assuntos, né? Que todos eles vocês viram quando fizeram o curso de formação e também quando tiraram a habilitação, certo? Tranquilo? Pessoal, próxima aula, aula 4, esperamos vocês aqui. Qualquer dúvida, mande mensagem para nós, estaremos respondendo. Um grande abraço e até a próxima aula.